Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo esse painel aqui. O meu nome é Samuel Polsoni, eu sou gestor de fundos e analista de fundos na XP. E nas horas vagas eu faço a apresentação de um podcast chamado Outliers, que foca em entrevistar grandes gestores do mercado, gestores de fundos. E hoje eu vou ter aqui a oportunidade, o privilégio de entrevistar duas feras nas suas respectivas esferas de atuação aí. O primeiro dele é o Luiz Fernando Figueiredo. O Luiz Fernando, ele foi sócio, ele é o sócio fundador e CEO da Mauá Capital, uma gestora de investimentos que tem cerca de 4 bilhões de reais sob gestão. E antes da Mauá, ele foi diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, entre 99 e 2003, período bem fácil, né, bem tranquilo ali. E atuou em diversas instituições de renome do mercado financeiro, como o Banco BBA, grande banco de investimentos aí dos anos 90, 2000, Banco JP Morgan e outros. E o outro expert aqui que nós temos é o Paulo Artung, uma figura super conhecida no meio político. Ele é economista de formação e foi governador do Espírito Santo por 3 mandatos, os 3 mandatos com um nível de votos ali muito alto. Acho que o último, inclusive, foi o mais alto da época, né, com 70 e poucos por cento de votos para ele. Ele foi senador pelo estado do Espírito Santo, foi prefeito de Vitória, foi deputado federal, foi deputado estadual por 2 mandatos, tendo sido pela primeira vez, quando ele foi eleito, o deputado mais jovem da história do Espírito Santo, com 25 anos de idade. E tem uma ampla e muito bem sucedida carreira política, né? Foram 8 eleições, 8 vitórias, correto? Isso. Pois é. E também teve passagem pelo BNDES num período ali do governo do FHC. E hoje ele é presidente da Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, correto? IBA. Desde 2019? Desde 2019. Quando ele deixou de ser governador do Espírito Santo, decidiu que não queria mais tentar a reeleição. Enfim, mas hoje a ideia aqui é a gente falar um pouquinho de cenário macroeconômico, ouvindo aqui o Luiz, que tem uma experiência muito, muito vasta sobre isso, e falar de política, que é um assunto espinhoso pra caramba. Então, Luiz, eu queria começar com você aqui, de maneira sucinta, se você puder. A gente está num momento extremamente complexo, né? Inflação no mundo, no maior nível nos últimos 40 anos. Os Estados Unidos não via inflação do nível atual desde 1980, 81, 82. No Brasil não é novidade, né? A gente tem inflação de 2 dígitos de tempos em tempos. Mas para a Europa, para os Estados Unidos é um negócio muito novo, e eles estão com uma dificuldade gigante de lidar com isso. Guerra na Ucrânia, crise nas cadeias de suprimento, o Banco Central americano tendo que subir juros, tensão política entre Estados Unidos e China. Então, um cenário bem tranquilo, né? Eu queria ouvir a tua avaliação sobre o cenário internacional e o impacto dele no Brasil. Eu sei que é uma pergunta que dá para você responder por 1 hora, mas se você puder responder aqui de maneira um pouco resumida, por favor. Vamos lá. Bom, primeiro que uma satisfação enorme ter, para mim é uma honra estar aqui com uma pessoa tão, não só por toda a bagagem política, mas uma das pessoas que mais entende e consegue dizer sobre o que está acontecendo e que pode acontecer no Brasil, enfim, do ponto de vista de políticas públicas, né, que a gente precisa tanto, né? Então é uma satisfação enorme estar aqui com o Paulo Artung. A minha visão é a seguinte, quer dizer, o mundo entrou na pandemia e ele teve que parar, né? Ele fechou para reforma. Mas, pela primeira vez na história, os governos eles tiveram a capacidade de descolar o que aconteceu com a atividade dos países, né, o PIB, e como as pessoas sentiram isso, né, o bem-estar das pessoas. Em geral, o PIB e o bem-estar estão colados, né? O PIB sobe, o bem-estar melhora e vice-versa. O que os países conseguiram fazer foi manter o bem-estar das pessoas, mesmo com as economias totalmente paradas, as pessoas em casa. Como é que fizeram isso? Colocando muito dinheiro monetário, dinheiro nas empresas e dinheiro para as pessoas. Principalmente as camadas mais pobres, elas tiveram inclusive um incremento de renda no período da pandemia. Só que muitas delas gastaram muito menos, porque não podia sair de casa. Quando acalmou, né, acabou a pandemia, vamos começar a vida normal, as pessoas estavam loucas para consumir, sair de casa, e estavam com mais dinheiro, a poupança tinha crescido no mundo, principalmente as camadas mais pobres. Resultado, veio uma avalanche de demanda no mundo.
né? As empresas, elas conseguiram se segurar, inclusive com a ajuda dos governos, então elas conseguiram empregar de volta as pessoas, então as economias ficaram muito aquecidas. Qual a consequência disso? Muita inflação. O problema é que o mundo não convive com inflação há 40 anos, então as pessoas não sabem muito bem como é que lida com inflação. Tiveram que dar uma ligadinha para os amigos brasileiros e falar como é que lida com esse troço aqui. Pior que não deve ter ligado, porque se tivesse ligado teria subido o juros há mais tempo, né? Há mais tempo. Exatamente, então demorou muito tempo para cair a ficha, mas ela já caiu. Agora os países estão realmente endereçando o problema da inflação. Como? É tão simples quanto tem que esfriar um pouco as economias. Não dá para ser tão forte assim. Vamos esfriar durante algum tempo, a oferta encosta na demanda, está tudo certo, os preços deixam de subir do jeito que estão subindo, né? No caso dos Estados Unidos, eles vão ter que subir muito mais o juro do que imaginavam, eles estão recolhendo bastante a liquidez, e como os ativos no mundo também caíram bastante, isso ajuda um pouco a esfriar o ímpeto de consumo e de investimento das pessoas. Então isso tudo somado vai ajudar que o mundo vá acalmando. Então qual é o estágio de hoje? Depois de muito, né, esperar e entender o que estava acontecendo, aprender com isso, o mundo começou a endereçar de fato o fenômeno de inflação. É como se ele estava tomando muito pouco remédio para curar essa doença, que é uma doença séria, essa pneumonia. Agora a dosagem está começando a ficar adequada. Então o mundo ainda demora algum tempo, mas ele começa a dar a dosagem para esse paciente melhorar. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai ter o efeito, a inflação tende a cair com o tempo, bem gradualmente, e uma recessãozinha básica a gente não vai conseguir escapar. Você acha que nos Estados Unidos a recessão ela vai ser branda? Você não acha que vai ser uma recessão? Muito provavelmente ela vai ser branda. Boa. Muito provavelmente. Ainda isso é incerto, mas eles estão muito com o dedo no gatilho ali. Muito dificilmente, você não tem... os problemas são quando você tem um excesso de alavancagem no sistema. Que não é a situação atual. Não é a situação. Você precisa esfriar mesmo. Claro, tem um ou outro que fica pelo caminho, mas não é uma coisa que vai gerar um problema sistêmico. E qual que é o impacto disso no Brasil? Você acha que isso... Porque a gente já está bem à frente dos outros bancos centrais, estamos com a Selic ali que talvez vá para 14,25, não faz tanta diferença, já estamos no final do ciclo, né? E a inflação deve arrefecer, a gente deve ter uma recessão aí, ou pelo menos um crescimento muito pífio, muito magro. Você acha que a gente, por ter feito a lição de casa um pouco mais antes do tempo, a gente vai conseguir ficar incólume a uma eventual recessão lá fora? Ou isso vai bater aqui também? A gente vai piorar antes de melhorar? Algum efeito tem, mas o Brasil, por problemas brasileiros, ele depende muito mais das coisas que acontecem aqui, né? O Brasil, assim, ele, do ponto de vista externo, ele tem um balanço de pagamentos muito robusto. As commodities, elas não estão despencando, elas estão no nível razoável, o que é bom para o Brasil. Tem até a questão geopolítica que beneficia o Brasil. Mas o Brasil é muito dependente de questões internas, e daí é muito... O Paulo Tudo vai poder falar muito melhor. A gente está muito dependente, nós estamos com um endividamento muito alto, e esse endividamento você não pode deixar crescer muito mais, senão ele pode se tornar insustentável. Do ponto de vista de inflação e política monetária, o Banco Central já deu o remédio apropriado. A inflação faz quase 2 meses que não para de surpreender para baixo. Então é um processo bem gradual, mas a gente vai trazer a inflação para a meta, provavelmente no ano de 24 vai estar já na meta. Mas a grande questão hoje está muito relacionada ao processo eleitoral e principalmente o que vem para frente. Daí, acho que nosso amigo Paulo pode falar muito melhor. Boa. Eu sou de uma cidade interior de São Paulo e pessoas importantes a gente costuma chamar de doutor. Então vou chamar o senhor de doutor. Doutor Paulo. Eu vi o pessoal da Roda Viva chamando de governador, mas vou chamar de doutor Paulo. Assim, queria, já indo direto para o assunto aqui, né? A gente tem uma eleição super polarizada, talvez uma das mais polarizadas, né? Eu era bebê ainda lá na época da redemocratização. Eu não lembro de por viver como que foi lá, mas desde então, acho que talvez a mais polarizada. 2 perguntas aqui. Eu queria entender um pouco da tua avaliação sobre essa eleição polarizada. Assim, tua visão, se faz diferença, eventualmente, se o A, que é o Bolsonaro, ou o B, Lula, ganharem,
pro bem ou pro mal, a gente já entende mais ou menos como é o jeito de trabalhar do Bolsonaro. Pro bem ou pro mal, a gente já entende mais ou menos, em tese, como que é o jeito de trabalhar do Lula. Então, tua avaliação aí se ganhar um ou outro, se faz muita diferença pro país ou não, número 1. Número 2, se a terceira via, ou a via alternativa, como o senhor se referiu aí recentemente, se é uma utopia ou se ainda tem chance de reviver, de ressuscitar. E número 3, 3 perguntas em uma aqui, eu sei que você odeia isso, né? Se o Congresso, independente de quem ganhe, se o nosso Congresso vai continuar com esse perfil mais centrista, de modo a bloquear eventuais medidas populistas que A ou B venham a tomar, aí, dependendo do resultado das eleições. Enfim, 3 perguntas em uma para o senhor. Obrigado, se deleitar aí. Prazer estar com você, Samuel. Prazer estar com o Luiz Fernando, conversando aqui sobre o Brasil no presente e uma tentativa da gente de olhar para frente. Eu queria fazer uma observação inicial, assim, complementando o que o Luiz Fernando falou. Você tem um ambiente adverso do ponto de vista externo. Está bem definido, eu não vou repetir, né? O quadro não é um quadro favorável olhando o ambiente externo 2022, olhando para frente aí 2023. Quer dizer, quando a gente entra para dentro de casa, né, e olha o Brasil, quer dizer, também nós não estamos fazendo uma boa trilha no país. E a gente não adianta, sabe, julgar essa dificuldade para debaixo de algum tapete. A gente precisa olhar no fundo do olho dessa dificuldade. Quer dizer, eu vou tuitar aqui rapidamente, quer dizer, desde o ano passado nós estamos de novo pegando descaminho, né? Quer dizer, quando o país não suportou os precatórios, ali foi um erro. Quando furou o teto, com um discurso de que era para fazer uma ampliação de programa de transferência de renda, foi um outro erro. Quer dizer, o Brasil precisa de um programa robusto de transferência de renda, precisa de uma rede de proteção social robusta, mas nós temos dinheiro no orçamento, nos chamados programas sociais, entre aspas, que de social não tem nada, concentram renda, né? E nós tínhamos que reorganizar esses programas sociais. Nós tínhamos que financiar esse programa com fluxo de recurso orçamentário, né? Nós fomos pelo mau caminho, né? E eu acho que ali a gente desancorou expectativas. Isso está precificado na vida atual e no passo da frente que você me pergunta. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter consciência de que, de novo, nós estamos flertando com o descaminho, né? Então, assim, eu vou entrar na parte que você me perguntou, mas, assim, eu estou querendo colocar o chão que a gente está pisando nele e que pode pisar para frente, né? Então, assim, esse é o quadro. Quer dizer, você me pergunta sobre os 2 candidatos que lideram as pesquisas nesse momento. Por acaso saiu uma pesquisa hoje cedo, Lula e Bolsonaro somados estão dando 75% dos votos, a Simone saiu com 2% das intenções e o Ciro com 5%. Então, o atual presidente e o ex-presidente. Me pergunta sobre o nível dessa polarização, né? Ele é alto, é uma polarização resiliente, né? É só ver que alguns candidatos foram ficando pelo caminho e a própria distribuição do voto desses candidatos que ficaram pelo caminho fortaleceu a polarização, né? E não abriu espaço, pelo menos lá atrás, para uma alternativa a essa polarização. Então, assim, eu não subestimo a polarização. Não é fácil quebrar essa polarização. Lá atrás, ficavam tentando botar culpa nos candidatos que tinham características inadequadas para poder quebrar essa polarização. Não é disso que se trata. Você tem uma polarização que tem muito a ver com ventos políticos, não só nacionais, mas internacionais, né? Quer dizer, o que nós estamos vivendo aqui é um pedaço desse ciclo que nós estamos vivendo, forte, de populismo mundo afora, né? Então, assim, quer dizer, essa polarização, ela
ela é forte, difícil de quebrar, mas não é impossível, né? Aí eu já entro um pouco nas suas perguntas, quer dizer, que tempo é esse que nós temos, né? 60 dias da eleição. Exatamente 60 É pouco dias. tempo ou muito tempo? Eu diria que é muito tempo, é uma eternidade na política, né? E o melhor exemplo é essa pesquisa de hoje, que mostra que o quadro começa a andar. O quadro não é o mesmo, sabe? O incumbente avança, né? Quer dizer, então assim, esse quadro não é estático, sabe? Esse quadro não é estático. Então assim, a preço de hoje eu digo, nós não vamos ter uma eleição que ninguém vai ter facilidade. Vai ser, ela caminha, e eu estou falando isso já tem muito tempo, ela caminha para ser uma eleição dura, disputada, né? É possível que alguma coisa nova surja? É possível. A própria resiliência do Ciro também, ela é relevante, porque o Ciro está ali 8%, dependendo da pesquisa, 9%, não é pouca coisa, né? É possível que a candidata Simone Tebet mexa esse ponteiro em algum momento aí à frente? É possível, né? Isso pode virar relevante no primeiro turno, mas seguramente terá um tipo de relevância, de importância no segundo turno. Então, assim, na roça fala assim, jogo é jogado, lambari é pescado. Isso é muito antigo, mas é assim que fala na roça. Então, tem um jogo pela frente. As convenções chegaram ao fim e começam a campanha eleitoral agora. Daqui a pouco tem programa de televisão, né? Então, assim, tem muita coisa e a minha experiência, o meu treinamento de vida mostra que quase todas as campanhas têm muita surpresa no processo. Se a gente olhar dois exemplos aqui, fica claro o que eu estou dizendo. Por exemplo, o exemplo da eleição do Rio de Janeiro, a eleição passada, do governo do Rio de Janeiro passado. Até mais ou menos 72 horas aproximadamente da eleição, tudo indicava que o Eduardo Paes estava eleito governador do estado. Ele acordou e tinha um tal de Witson, muito pouco conhecido. Eu brinco até que ele era mais conhecido no Espírito Santo, que ele foi professor e foi juiz no Espírito Santo, do que mais conhecido dos capixabas do que dos cariocas. E virou governador do Rio, numa virada de última hora. Para a gente não voltar a 2018, que foi uma eleição com características próprias, olhar a eleição agora da Colômbia aqui do lado, né? Até a última hora, o candidato que era apoiado pelo Duque, o atual presidente da Colômbia, estava no segundo turno, sabe? Não foi para o segundo turno, um ex-prefeito foi parar no segundo turno e quase ganhou a eleição. Tudo na retinha final da campanha. Então, assim, quando eu vejo amigos meus, queridos, amigas queridas, fazendo análise política e tentando já resolver esse processo hoje, eu falo assim, olha, continuam meus amigos, eu continuo admiradores, mas isso não é análise política, isso é torcida, com cara de torcida organizada, né? Então, assim, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Tem elementos que são fortes, eu não estou subestimando essa polarização, não é isso que eu estou falando, mas evidentemente que tem um processo em curso. Né? Você não acha que a terceira via está morta? Não está morta, pode cumprir um papel de ir no primeiro turno e parar no segundo turno, eu não descarto isso, mas pode cumprir um papel de chegar no segundo turno com força política decisiva para não negociar carga em governo, para negociar programa de governo, que é uma coisa que o Brasil precisa aprender. Então, assim, tem que jogar o jogo, né? Quer dizer, em quem que eu vou votar no primeiro turno? Estou dizendo isso assim, por quê? Porque o primeiro turno não é hora de fazer voto útil. Isso aconteceu em 2018. Sim. Nós brasileiros não podemos repetir isso nessa eleição. Primeiro turno é hora de você votar naquele candidato que você tem mais identidade programática, né? Ah, ele tem 2%, ele tem 3%, ele tem 4%. É isso, é a circunstância. Quantos líderes políticos tiveram 3% numa eleição e na segunda eleição ganharam a eleição no primeiro turno dela? Isso é um processo de acumulação, de debate,
de entendimento da sociedade. Primeiro turno é hora de votar em quem você tem identidade. Segundo turno, por isso nós instituímos o segundo turno, é hora de você procurar aquilo que lhe incomoda menos ou aquilo que lhe satisfaz um pouquinho mais, coisa desse tipo. Então, assim, eu acho que é esse jogo que nós temos que jogar, né? Assim, qualquer precipitação numa hora dessa não ajuda o Brasil e os brasileiros. Lembrar que o ambiente externo não é bom, lembrar que o ambiente interno é um ambiente de desancoragem, de expectativa, e que nós precisamos que alguém que sente na cadeira de presidente sabendo o que precisa fazer. Ou seja, não dá para sentar na cadeira de presidente para esperar 6 meses, 8 meses para descobrir o que precisa ser feito e aí tentar negociar com o Congresso Nacional. Você me pergunta pelo Congresso Nacional. Assim, é uma eleição que trabalha muito no sentido da reeleição dos atuais parlamentares. Por quê? Primeiro, quer dizer, o tamanho desse fundo eleitoral e o manejo do fundo eleitoral, que não é democrático. Quer dizer, você tem oligarquias partidárias no Brasil, não tem democracia interna, não tem critério para distribuição do fundo eleitoral. Quer dizer, isso é um grande problema. Eu não vou entrar nos detalhes nisso, mas isso favorece a reeleição dos atuais parlamentares. A outra coisa que favorece é a introdução de emendas impositivas, que não é da nossa tradição de presidencialismo, e muito menos a volta de emenda de relator, né? que é a emenda que muitas vezes tem uma alocação de recursos que não é transparente, né? Então, esses elementos combinados, eles ajudam muito os atuais parlamentares que estão buscando reeleição. Que é um Congresso mais de centro. Sejam senadores, sejam deputados federais. Então, assim, é um Congresso que eu não acho que vai ter grandes ou enormes diferenças da representação atual. Sim. O que seria um freio, talvez... Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui que é importante. Assim, quando você tem um líder na presidência da República que sabe o que quer, o Congresso não tem sido obstáculo. Quando você tem um líder que não sabe o que quer, que perde tempo, que não monta a base de sustentação, aí nós temos problemas. Assim, então, assim, quer dizer, uma eleição desse tipo não é o melhor caminho. Eu desejo muito um processo de oxigenação da política brasileira, eu desejo muito um processo em que a diversidade da sociedade brasileira esteja representada no Congresso Nacional, o que não acontece, é tudo sobrenome, né? Então, assim, não é o ideal, mas não coloquemos isso como grande obstáculo ao futuro do país. O grande obstáculo do futuro do país, na minha visão, é falta de rumo, sabe? É populismo, sabe? É tentar fazer da Petrobras um instrumento de controle de preço de combustível, por exemplo, né? Sabe? É vender terreno na Lua e depois tentar entregar, né? Aí descobre que não tem um cartório, né, por exemplo? E quem paga essa conta, nós sabemos, são os brasileiros, as brasileiras e principalmente os deserdados, os pobres. Tem muita gente que gosta de falar de boca cheia de pobre, né? Quero colocar o pobre no orçamento. Quer colocar o pobre no orçamento? Vamos tirar os privilégios do orçamento. Vamos tirar os privilegiados do orçamento. Ricos, né? Vamos tirar os privilegiados do orçamento, que vai ter espaço para colocar os pobres, né? Mas, assim, não, nós vamos colocar os pobres e vamos aumentar o endividamento do país, sabe? E vamos aumentar a inflação. Então, nós vamos colocar com a mão e tirar com a outra, né? Aí não vai, né? Então, assim, eu acho que o grande problema do país hoje é uma polarização destituída de debate sobre o presente e o futuro do Brasil. Esse é o problema que eu vejo. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, em linha com isso que você acabou de falar. Desculpe ter falado muito. Não, eu queria... Acho que a próxima, que tem a ver exatamente com o que você estava falando, um ótimo gancho, eu queria ouvir a tua visão como... Não sei se posso te chamar de ex-político ou especialista em política, e a tua, Luiz, como economista. Me chama de Paulo. Paulo, perfeito. Paulo Atunde. Do ponto de vista fiscal, seja o candidato A, seja o candidato B, se vier uma eventual terceira via, que não seja o Ciro, a gente já viu, né, o time da Simone Tebet já foi divulgado. O Hotel Brasil Journal chamou de Dream Team. Enfim, ali acho que não tem muitas dúvidas sobre como eles vão tratar o fiscal. Mas, em sendo Bolsonaro ou Lula, queria ouvir a tua avaliação, do ponto de vista de um especialista em política, se o fiscal é algo para se preocupar,
e tua, Luiz, do ponto de vista do economista, do gestor, se é algo que também preocupa do ponto de vista de, assim, de não tomar risco hoje em dia, porque não se sabe como vai ser o pós-eleição. Acho que podemos inverter aqui, começar com você primeiro, Luiz? Por favor, do ponto de vista do gestor e do economista, o fiscal é uma preocupação? É uma enorme preocupação, enorme preocupação. Quando a gente olha os preços dos ativos brasileiros, já está lá. Vou dar só um exemplo disso, né? Esses dias eu fiz uma análise do lucro projetado das empresas sobre o preço dos próximos 12 meses. Como é que é isso de 10 anos para cá? Para ver se as bolsas estão caras ou estão baratas, porque as bolsas no mundo estavam muito caras. A bolsa americana, ela voltou para o preço, pensando em lucro para frente por ação, né? Dos últimos 10 anos. Ela está mais ou menos no preço. Não está barata, voltou para a média. Ela não está barata, mas ela não está tão cara quanto estava. Ela mais ou menos voltou para a média. A europeia está em torno de 10% mais barata do que a média. Só que tem uma guerra ali no quintal. Então não está barata também, né? No Brasil está 50% abaixo da média, abaixo. Então, para dar exemplo de um ativo, né, os outros todos, a taxa de câmbio é um exemplo, ela está muito depreciada. Isso tudo reflete o quê? O risco, a nossa dívida é muito alta, dessa dívida se tornar impagável, insustentável. Então, esse é o risco. Quando você tem um endividamento baixo e você tem uma expansão fiscal muito grande, tudo bem, você acomoda, porque você não, afinal de contas, você não tem um endividamento tão grande, às vezes é uma coisa necessária, etc. Agora, quando o endividamento está muito alto, você não pode vacilar, porque se você vacilar, ele logo fica insustentável, daí você vira uma Argentina, uma Venezuela, muda o jogo completamente. Os ativos hoje refletem esta dúvida. Tá? Eu vou deixar, depois eu dou o meu palpite, mas eu acho que a visão dele é muito mais gabaritada do que a minha para falar sobre isso. Então, nos ativos hoje já está refletido sim esse risco. Olha, só para fechar aqui do ponto de vista econômico, mas, por exemplo, olhando bolsa, ou olhando, por exemplo, um título atrelado à inflação, né, o Tesouro IPCA, pagando ali acima de IPCA mais 6, nem sei se você vai querer responder isso, mas dá para ter esses tipos de ativos de mais risco aos preços atuais? Bom, então, assim, na minha análise, dificilmente qualquer um dos candidatos, dos três, né, da terceira via, ou qualquer um dos dois, vai ter um rompante populista a ponto de gerar insustentabilidade da dívida. Isto eu pessoalmente não acredito. Por quê? Porque tanto o Lula, que já viveu isso, quanto o Bolsonaro, quanto, digamos, a Simone Tebet, que tem um Dream Team, que daí não precisamos nem falar, mas eles sabem que instabilidade não é momento de colocar a sua pauta para andar. Crise, a agenda é uma agenda de crise. Então, a instabilidade é ruim para o cara de esquerda e direita, de qualquer radical ou não radical. Então, eu não acredito que isso vai acontecer, até porque o Congresso é um Congresso com todas as mazelas de centro. Então, eu não acredito que a gente vá para um populismo fiscal, embora o arcabouço fiscal tenha sido praticamente destruído. Se eu estiver certo, os ativos brasileiros, eles vão recuperar, não é que eles vão ficar num preço super bom, nada disso, mas eles vão recuperar do preço que eles têm hoje, que eles estão hoje muito descontados. Então, um pouco essa é a minha visão. Boa. Olha, Doutor Paulo. eu acho que o Luiz Fernando vai concordar comigo. Quer dizer, da mesma forma que a hiperinflação nos educou e depois de várias tentativas de planos, nós conseguimos estabilizar a moeda, e isso virou naquele momento valor para a sociedade. Por isso que nós aprovamos a lei de responsabilidade fiscal. Eu era senador quando nós aprovamos a lei de responsabilidade fiscal. Da mesma forma que a hiperinflação nos educou, né? Ou seja, levou a liderança política por um caminho positivo, na minha visão, a pandemia nos deseducou. Sim. E eu acho que, assim,
a PEC Kamikaze é exemplo disso. Sim. Sem dúvida. Isso seria uma coisa inimaginável em qualquer tempo. Você mexer em programas, criar programas, aumentar valor de programa, sabe? Em plena campanha eleitoral, já fora dos prazos que possibilitavam você criar programa novo e assim por diante. Quer dizer, então assim, a pandemia deseducou. Por quê? Porque na paradeira da economia fez sentido, e aí ninguém ficou contra, um intervencionismo governamental. Só que, quer dizer, toda vez que você testa esse caminho, o freio para ele precisa de um exercício de liderança muito interessante. Então, assim, eu acho que é isso que se trata. É disso que se trata pensar 2023, né? Quer dizer, essa disputa populista que está aí, ela tem como virar a chave, porque terá que virar a chave, e seguir um caminho de responsabilidade fiscal, não me parece hoje. Assim, então, assim, eu estou aqui discordando ligeiramente do Luiz Fernando. Você tem uma preocupação maior sobre o fiscal? Eu tenho uma preocupação maior, sim. Eu acho que a cultura que está em cima da mesa nesse momento é uma cultura de irresponsabilidade fiscal. Mesmo, assim, sabe? É complicado. O pessoal e a PEC Kamikaze, não tem um exemplo melhor do que isso. Sabe? A PEC Kamikaze, sendo votado pela base do governo, olha que coisa de doido, assim. Incluindo a Simone Tebet. Sendo votado pela oposição e pior, sendo votado dentro da oposição por segmentos que sabem que você só cuida das pessoas, dos pobres brasileiros, se você tiver contas organizadas. O resto é mistificação, né? Sabe? É engana que eu gosto. É dar com a mão e tirar com a outra, sabe? Porque você desorganiza a economia, sabe? Você gera carestia e você, na verdade, deixa a corda arrebentar para o lado mais fraco. Quem é que vai pagar essas contas diversas em relação ao subsídio de combustíveis que nós estamos vivendo hoje? Alguém vai pagar essa conta. Auxílio caminhoneiro. Sabe? Alguém vai pagar essa conta. Então, assim, a minha preocupação, ela é maior. Eu acho que, porque, assim, você vai precisar convencer a sociedade, você vai precisar conversar com a sociedade. Eu me lembro de Fernando Henrique conversando com a sociedade no plano real, que era o papel principal dele, de comunicar, né? Você vai ter que conversar com a sociedade, convencer a sociedade e, de certa forma, desarmar uma bomba que está na cabeça de deputados, de senadores, de achar que tudo é possível, né? Porque é isso que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo hoje. É lembrar assim, quando o Guedes mandou o projeto de auxílio emergencial, ele mandou de R$200. Virou 400. Quando a Câmara dos Deputados sentou, pensou em dar um cheque-mate no presidente, colocando a proposta de R$500. Colocou, na hora da votação, o presidente ligou de lá e falou, não, tem que ser 600. Né? Quer dizer, isso tem um nome. Tem um livrinho de uma historiadora americana, um livrinho muito bom, pequenininho, vale a pena ler, quem não leu, chamado Marcha da Insensatez. Isso tem um nome. Nós estamos dentro, na minha visão, de um processo que tem essas características, sabe? De você flertar o tempo inteiro com a racionalidade. Numa hora dessa, precisa de liderança. Precisa assim, de um Winston Churchill contemporâneo, sabe? Desse tempo que nós estamos vivendo. Para olhar para a sociedade e conversar com a sociedade, convencer a sociedade, mobilizar a sociedade. É isso que nós estamos precisando. Então, assim, por isso que eu torço, né, para que o eleitor brasileiro não tenha dúvida. O candidato está com 4%, está com 3%. Vote no primeiro turno naquilo que ele acredita, porque isso pode trazer no segundo turno, para cima da mesa, o segundo turno é muito rápido, é lembrar disso, alguma racionalidade para a gente iniciar, sabe, 2023, um pouco diferente do caminho que nós enveredamos
não só em 22, mas desde 2020. Boa. Bom, infelizmente a produção aqui já nos cortou. Muito pouco, acho que daria pra gente falar com certeza mais uma Sim. hora aqui. Mas, pô, queria agradecer, Luiz, sua presença aqui ilustre, poder fazer esse bate-papo contigo. A última vez que a gente havia falado foi na Expo de 2019. Verdade. Fiz um painel contigo. E, Dr. Paulo, pô, prazer imenso te conhecer. Parabéns pela tua carreira excepcional. Obrigado, Uma Samuel. pena que o senhor se aposentou. Não sei se é definitivo ou não, mas enfim. Nunca é definitivo. Mas obrigado pela participação aqui. Obrigado, pessoal da Jive, pelo convite. E abraço, beijo para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.